mais um ano, né, na Comissão de Combate à Corrupção. Ano passado, o senhor inaugurou o ciclo de palestra e esse ano, mais uma vez, o senhor está contribuindo com a comissão, engrandecendo o nosso trabalho. Agradeço por demais. Venho parabenizar o trabalho que o senhor tem feito no Senado, tem nos representado arduamente lá, representado o Estado do Espírito Santo, buscado o melhor para o nosso Estado. Então, desde já, eu agradeço, faço os cumprimentos, agradeço também ao presidente da OAB, José Carlos Risque Filho, e agradeço também ao presidente de comissão, Dr. Alberto Neme. Vou passar a palavra rapidinho para o Dr. Leonardo Becker, que foi o anfitrião que fez o convite ao senhor para a gente depois ouvir a sua palestra. Boa tarde a todos. Senador, boa tarde. Meu querido professor, é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Queria agradecer em nome de todos aí, do presidente Dr. Fabiano Cabral, a sua participação. E hoje a gente está se reunindo para falar sobre fortalecimento das instituições, né? Frente ao combate à corrupção aqui no país. E traçamos a seguinte metodologia. A gente vai abrir a palavra para o senhor e aí depois aos participantes que queiram questionar, fazer alguma pergunta, aí a gente abre esse espaço aí, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Obrigado, a palavra está com o senhor. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, o que faço aí no nome do seu, meu amigo, e do Fabiano, o Risque, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, e eu sempre me coloco à disposição. Eu sei que a gente nunca agrada, né? Eu, em 27 anos como delegado e 20 como professor, você tem uma trajetória de vida e, de repente, você entra na política, é uma missão muito grande, é uma missão, assim, é um trabalho de entrega. Então, podem ficar tranquilos que a minha fala aqui ela vai ser o mais próximo possível de uma neutralidade, dentro daquilo que for possível, obviamente, mas, acima de tudo, de uma reflexão, né? Então, esse combate à corrupção como um tema e um fortalecimento das instituições, a gente tem que ter uma percepção um pouco maior. Eu acho assim, se formos partir pela análise do aspecto formal, em termos de legislação, a corrupção no Brasil ela é entendida como em duas formas, basicamente. A corrupção ativa, lá no artigo 333 do Código Penal, uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, né, cujo verbo do tipo é oferecer ou prometer, e a corrupção passiva, do artigo 317, solicitar ou receber, também com a mesma pena. Isso é um aspecto formal, dentro do direito penal brasileiro. Mas o que se entende por corrupção de uma forma generalizada, pelo conceito da opinião pública, pelo entendimento dos organismos internacionais? Bom, se a gente pegar, por exemplo, a Transparência Internacional, ela define corrupção como abuso de poder, né? Ou seja, o poder que lhe foi confiado, você age com abuso para ganho privado. É isso, e isso se dá não só na corrupção ativa do Código Penal, nem tampouco na corrupção passiva. Aí sim, o conceito de corrupção ela abrange outras práticas ilícitas, como além do âmbito penal, no âmbito administrativo, na lei de improbidade administrativa, no âmbito de corrupção eleitoral, que está lá no Código Eleitoral, a fraude a licitações, a advocacia administrativa, o nepotismo, né, que muito se fala, o crime de peculato também, seja peculato apropriação, peculato furto, peculato desvio, a prevaricação, né, quando você retarda, deixa de praticar ou age
violando a própria legislação, o crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, e os crimes de responsabilidade. Então, se você pega, no aspecto formal, dentro do Código Penal, você tem corrupção ativa e passiva. Se você pega o conceito de corrupção pela transparência internacional, como sendo o abuso do poder que lhe foi confiado para ganho privado, você tem uma definição muito mais ampla, que é essa a definição que nós temos que entender. E aqui eu quero fazer um parêntese e até mesmo um depoimento pessoal, vamos dizer assim. Quero também me incluir, porque com muito orgulho hoje eu falo que eu faço parte dos quadros da OAB do Espírito Santo, e eu tenho muito orgulho disso, porque as ações que eu tenho impetrado, a rede sustentabilidade tem entrado, por exemplo, no Supremo, na Justiça Federal, ou com ação popular, eu tenho assinado como advogado, então eu estou aqui, me considero em casa, porque hoje eu faço parte, já fui antes de entrar na polícia, mas hoje eu faço parte do quadro da OAB do Espírito Santo com muito orgulho, razão pela qual a gente tem que estar aí definindo essa função essencial à caracterização, à prestação jurisdicional, à prestação da justiça dentro do Estado Democrático de Direito. Então, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque durante muito tempo eu fui utilizado pelo Estado, e ainda hoje isso acontece, as polícias são utilizadas pelo Estado como longa-manos, vamos dizer assim, do Estado, só para agir em desfavor de uma camada. E, normalmente, é a camada economicamente menos favorecida. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, são pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Quando o crime que maior prejuízo quem pratica não é um furto. Então, por exemplo, eu não estou fazendo aqui apologia ao crime, mas quando você tem um crime, uma violação do disposto no artigo 155, subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel, pena, reclusão de 4 anos, multa, você tem uma vítima determinada. Agora, quando o governo do Estado desvia verba da saúde, ele está matando uma universalidade de vítimas. Quando o governo do Estado desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Então, veja, se você chegar e traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, você não vai ver um percentual elevado de corrupção ativa, de corrupção passiva, de concussão, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, contrabando, descaminho. Você não vai ver isso. E esses são os crimes que maior prejuízo ocasiona a população brasileira. Eu não posso achar razoável que hoje nós temos no Brasil 459 municípios em situação de pobreza, extrema pobreza. Nós já estamos chegando a 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza. Nós temos aí esse abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos, e nós temos as instituições sendo utilizadas como aquilo que Lombroso falou do criminoso nato, né? Do homodelinquente, o criminoso é nato. Eu não vejo a polícia, com todo respeito, eu não vejo a polícia dando geral em playboys em bairros nobres. Mas eu vejo fazendo isso nos bolsões de pobreza, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Então, eu fico muito triste com esse tipo de comportamento, porque quando eu predispus colocar meu nome para almejar um cargo no Senado Federal, foi justamente para lutar, para quem sabe um dia eu pudesse fazer aqui uma live, ou nós tivéssemos, tem fé em Deus, em curto espaço de tempo, juntos, fisicamente mesmo, falar que eu tenho orgulho de viver num verdadeiro Estado democrático de direito, em que você não julga as pessoas pela cor da pele, pelo poder econômico, pelo status, violando aquilo que está lá no artigo 5º, por exemplo, em razão de discriminação racial, religiosa, ou pela pessoa por ser portadora deficiente físico, ou mulher, ou negro, ou índio, ou quilombola. Infelizmente, hoje nós não temos uma sociedade em que todos somos iguais perante a lei. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos falando em corrupção. E o conceito de corrupção, de forma macro, nós temos que contextualizar ele dentro do Estado Democrático de Direito, numa população carcerária que, na sua quase sua integralidade, não é composta por essa população dessas pessoas que praticam crimes dessa natureza. E isso está muito evidenciado quando você pega o ranking de percepção da corrupção que nós temos no mundo. Nós temos um ranking que faz a percepção de corrupção no mundo de 180 países. Em 180 países, o Brasil ocupa a posição 106.
Quer dizer, isso é uma vergonha para o Brasil. Quer dizer que a percepção do Brasil, a forma como o Brasil enfrenta a corrupção, esse tema, que ocasiona a desigualdade social, porque não adianta nós termos no artigo 6º, dentre os direitos sociais, e lá no artigo 196 da Constituição Federal, que a saúde pública é direito de todos, e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Que todos têm direito à educação, e as pessoas não têm acesso à Universidade Federal se não for o sistema de cotas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Triste da família cujo filho sonha em fazer medicina. Se não for o sistema de cotas, ele não vai entrar. Então, nós temos uma realidade de uma educação pública no Brasil em que as escolas de ensino fundamental, 37% delas apenas têm biblioteca. Apenas 27% tem quadra esportiva. E apenas 8% dessas escolas de ensino fundamental pública contam com laboratório de ciências. Olha, a concorrência ela é totalmente desleal. Nós temos aí um quadro que nos envergonha. Então, como que nós podemos reduzir essa desigualdade? Porque tudo passa pela educação. E o combate na corrupção, quando você pega um ranking internacional em que o Brasil, de 180 países, o Brasil está na posição 106, ela é vergonhosa. E isso está intimamente ligado com a liberdade de imprensa. Porque o mesmo ranking que fala na percepção de corrupção, ele fala também na liberdade de imprensa. Como que se posiciona o Brasil em nível mundial na liberdade de imprensa? Então, na liberdade de imprensa, se na percepção da corrupção o Brasil de 180 países está no 106, na liberdade de imprensa, nos mesmos 180, o Brasil está na posição 107. Quer dizer, nós estamos aí muito longe de ser um país que combate a corrupção e um país em que se preserva a liberdade de imprensa. Principalmente no atual cenário. E aí eu não estou fazendo o princípio aqui da impessoalidade, eu estou preservando o artigo 37, que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vejo a figura do presidente, independente se é A, B ou C. O que nós temos de comportamento que está violando a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. O que nós temos de comportamento que está violando os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. O que nós temos de comportamento em que está violando a liberdade de imprensa, o ataque às instituições. Porque isso nós estamos presenciados, contra fatos não há argumentos. Há ataque sistematizado, infelizmente, do chefe do executivo à ordem dos advogados do Brasil. Há um ataque sistematizado ao Supremo Tribunal Federal. Há um ataque sistematizado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, instigando a população, inclusive, a enaltecer o AI-5, a exaltar a tortura e a renegar a ditadura. Então, essa minha fala é uma fala crítica, como cidadão, como senador e como uma pessoa que quer lutar sempre em defesa do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Agora, eu não posso me furtar em dizer que o combate da corrupção hoje no Brasil é vergonhoso, que nós temos aí um divisor de águas, e aí nós temos que reconhecer isso, o mérito da Operação Lava Jato. Nós tivemos aí um comportamento dessa operação que foi um divisor de águas. Pela primeira vez, nós tivemos uma operação em que políticos passaram a ser presos, empresários passaram a ser presos, e aí aquele perfil socioeconômico, graças a Deus, começou a mudar, mas num percentual muito pequeno em detrimento do que nós temos aí de mais profundo em combater, principalmente naquilo que difunde a corrupção no Brasil em todos os aspectos. Então, a Lava Jato ela recuperou até dezembro de 2019 mais de 4 bilhões por meio de acordo de leniência, delação premiada, termo de ajustamento de conduta, renúncias voluntárias de réus ou condenados, né? E nesse cenário todo, que foi um fator histórico no Brasil, que foi a Operação Lava Jato, e que eu sempre defendo. Óbvio, é claro que combate à corrupção nenhum, e aí eu quero que os colegas, por favor, prestem atenção no que eu estou falando assim, com toda humildade, porque não existe combate à corrupção com supressão de direitos.
Não existe combate à corrupção com violação de garantias fundamentais. Então, é aquilo que o filósofo inglês Stuart Mill estabelecia sobre, na teoria do utilitarismo. Para o utilitarismo de Stuart Mill, o bom é aquilo que você ocasiona, chega a um maior número de pessoas. Então, para Stuart Mill, sacrifica-se uma pessoa saudável para distribuir os órgãos para salvar algumas vidas. Os fins justificam os meios. O que eu quero fazer uma ressalva é que combate à corrupção é perfeitamente, deve ser, caminhar de mãos dadas com a democracia, com as garantias individuais e não com violação dessas garantias. E não com supressão de direitos. Os fins justificam os meios. É isso que nós temos que fazer uma reflexão, porque às vezes a pessoa ou instituição, no afã de dar uma resposta à sociedade, ela ignora todo aquele arcabouço de princípios que regem tanto o Código do Processo Penal como os princípios inerentes ao due process of law, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, o princípio da paridade de armas em nome de se combater a corrupção. Não é esse tipo de combate à corrupção que eu, enquanto cidadão, enquanto advogado, enquanto senador, almejo. Nenhum combate à corrupção pode vir caminhar com violação dos direitos e garantias fundamentais. Nenhum deles. Nenhum. Você não pode combater corrupção, ele tem que estar em consonância com a Constituição Federal, com a ampla defesa, com o juiz imparcial, com o devido processo legal. São princípios que jamais, em hipótese alguma, podem ser afastados. É isso que eu tenho como premissa. E aí, lembrando o Immanuel Kant, quando ele instituiu o imperativo categórico, ages de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. A partir do momento que a gente aquiescer em nome de um comportamento imediatista para coibir a corrupção, de que nós podemos violar as constituições e os princípios e os direitos e garantias fundamentais, aquele nosso comportamento vai se tornar uma lei universal. E isso hoje pode estar sendo utilizado por uma fala, por um bem. Amanhã pode estar sendo utilizado por outra fala. Então, eu acho assim, esses princípios, eles são sagrados numa democracia. E esses princípios é que nós temos que estar sempre lutando para que ele tenha o seu valor, para que ele tenha a sua importância. Nós temos que combater a corrupção, mas nós temos instrumentos legais, constitucionais para assim o fazer. Ou seja, preservar os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público. O Ministério Público, que exerce uma função dúplice como dominus litis, dono da ação penal, e custos legis, fiscal da ação penal, até o que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, ele tem um papel preponderante. Então, nós temos que fortalecer e dar suporte para que as instituições funcionem. Essas instituições de controle, o Ministério Público, os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Agora nós estamos verificando esse aporte financeiro aos estados e municípios, que é um dinheiro muito alto. Então, as instituições, mais que elas têm que ser fiscalizadoras do que efetivamente está sendo empregado com esse dinheiro, porque dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. Então, mais do que nunca, nós temos que fortalecer e cobrar dos órgãos de controle uma postura mais eficiente. Aí sim, nós estamos cumprindo o artigo 37 do Código da Constituição Federal. Eu propus e eu já apresentei uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que é a 52 de 2019, para estabelecer a observância obrigatória da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República, porque é o único dentro do Ministério Público que não é eleito pela escolha tríplice. Então, eu acho que a gente tem muito que caminhar para o combate à corrupção. Lembrando que
e a corrupção aqui, como eu fiz aquele paralelo entre o aspecto formal e aquele conceito na transparência internacional, mas a gente também se corrompe nas mínimas coisas, né? Quando você fura uma fila, quando você quer... Eu fico triste quando eu vejo... Eu recebo inúmeros pedidos no meu Instagram, no meu Facebook, as pessoas querendo um emprego, as pessoas querendo que eu dê um jeitinho para A, um jeitinho para B. Quer dizer, eu sempre volto a falar no Kant. Ages de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. A ocasião não faz o ladrão, revela. E eu acho que por isso que nós temos que estar com coragem, com determinação, mas sempre em defesa de um verdadeiro Estado democrático de direito, com fortalecimento das instituições, cumprindo, pedindo que o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário trabalhem de forma interligada, e aí sim, com autonomia, mas de forma harmônica, como manda a Constituição, e nem que ninguém queira aparecer ou ter um protagonismo de A, de B ou de C. Eu acho que nós temos aí muito que caminhar. Esse ranking internacional de 180 países, no qual o Brasil fica na 106 no quesito de corrupção e 107 em liberdade de imprensa, por si só, ele fala que nós estamos na UTI nesses dois tópicos e que nós temos muito trabalho para ressuscitar, eu digo ressuscitar esse paciente que, infelizmente, está lá deitado eternamente incessante. Então, eu quero aqui me colocar à disposição dos colegas e dizer para vocês do meu interesse em defender um verdadeiro Estado democrático de direito. Meu interesse em combater a corrupção em todos os aspectos. Eu acho que passou da hora. As eleições de 2018 deu um recado muito claro. A população está cansada com os mesmos resultados. E a população está começando a entender que o voto, que é um exaurimento do sufrágio universal, o voto tem um valor inestimável. É o valor da saúde, é o valor da educação, é o valor da geração de emprego e renda, é o valor da redução da carga tributária. Passou da hora do Congresso Nacional. Podia aproveitar esse momento de pandemia. Por que nós não instituímos o imposto sobre grandes fortunas? Por que nós não cumprimos o que está lá no artigo 145 da Constituição Federal, que diz que os impostos, a alíquota tem que ser quem ganha mais, recolhe mais? Por que só o povo é que tem que pagar essa conta? Eu fico muito triste quando eu estou fazendo parte de um cenário, de um Congresso Nacional, de homens brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres, que são violados dioturnamente nos seus direitos, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, na redução de carga tributária. Olha, se a gente fosse... Outro dia eu falei, por que nós não cobramos que o Executivo cumpra o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, quando diz que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, e nós temos um mísero salário de R$ 1.045, quando alguns funcionários públicos ganham muito mais que isso só em ticket de alimentação. Quando eu peguei um servidor que me serve aqui como motorista, ganhando mais de 15 mil reais. Olha, que todos iguais, somos iguais perante a lei. Isso é uma grande hipocrisia. Primeiro dia que eu assumi no Senado, eu me senti constrangido quando eu vi que tem um elevador exclusivo para mim, para senador. Ora, a casa não é do povo? Todo poder emana do povo e é exercido por seus representantes? O que me faz diferente daquela pessoa que está indo lá? Na casa do povo. Olha, ali se criminaliza a pobreza. Funcionários efetivos não passam pelo sistema detector de metais. Funcionários comissionados não passam pelo sistema de detector de metais. Mas os terceirizados, que ganham menos, passam. Olha, mas todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha, infelizmente, é muito bonito, é uma frase, é um artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa portadora, pessoa com deficiência, idoso. Só que, infelizmente, não é essa a realidade. E eu luto diuturnamente, sendo julgado pela população capixaba, julgado por ter um posicionamento mais em defesa daquilo que eu acredito. É muito cômodo para um político, com todo respeito aos políticos,
Mas é muito cômodo você fazer um discurso naquilo que a população quer ouvir. Seria muito cômodo ficar aplaudindo um decreto que viola e altera completamente o Estatuto de Desarmamento. Olha, onde eu aprendi isso, que não pode um decreto, isso é a pirâmide de Hans Kelsen, não pode um decreto se sobrepor a uma lei federal. Então, não se combate a criminalidade armando a população. Como que eu vou falar em defesa ao meio ambiente? Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente. A área ambiental está sendo devastada. A população, os povos originários, que em 1500 era 2,5 milhões de índios, hoje nós temos 800 mil, estão sendo dizimados. Mas está lá. Se você pega o artigo 231, 232, está falando dos direitos dos povos indígenas. Mas esse governo já tinha como discurso não demarcar 1 centímetro de terra. E tudo passa pela demarcação de terras indígenas. Olha, ao mesmo tempo autoriza mais de 500 agrotóxicos. Agrotóxicos que são proibidos na União Europeia e no Reino Unido. Eu peguei levantamento do Sistema Único de Saúde, esses agrotóxicos matam milhares de pessoas e esse número pode ser potencializado em 50 mil. Então você tem aí uma área ambiental sendo violada, você tem aí um completo despreparo na área do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, isso que eu falei que a Operação Lava Jato vamos dizer assim, recapitulou, conseguiu recuperar mais de 4 bilhões, foi direcionado para o Ministério da Educação 1 bilhão e ele não soube usar. E isso impacta no orçamento da educação para o próximo ano, porque é assim, o orçamento da educação é isso. Se você usa isso, o próximo é daqui para baixo. Então, eu não posso falar que isso é eficiência. A eficiência está estampada no artigo 37 da Constituição Federal. Então, você tem uma violação na área de saúde, violação na área de educação, na pesquisa científica, violação na área ambiental. Mas está lá no artigo 225, todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A área ambiental está sendo devastada. O IBAMA, ICMBio, FUNAI, funcionários desses órgãos ambientais, funcionários públicos, federais, estaduais, protocolaram uma representação do Ministério Público Federal por assédio moral coletivo contra o Ministério do Meio Ambiente. Olha, eu não posso achar isso razoável. Então, nós temos um dever de casa a fazer, mas todos nós, não só os políticos, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. E o que você, o que todas aquelas pessoas que estão nos assistindo estão fazendo para nós termos uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei. Para quem sabe um dia nós não teremos esse ranking de 180, 106 em combate à corrupção. Esse ranking de 180 na liberdade de expressão, 107. Esse ranking, esse perfil socioeconômico de quem está preso no Brasil, pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Quando quem mais prejuízo ocasiona toda essa universalidade de vítimas são políticos, são funcionários públicos, são empresários, são banqueiros. Eu não aposto, por exemplo, nessa auxílio emergencial, o presidente quis que passasse todo o trâmite na Câmara dos Deputados, no Senado, ainda ficou no imbróglio para publicizar e para sancionar. Agora, ele fez um aporte do Banco Central para os bancos de 1,2 trilhão de reais. Uma canetada. Ele fez uma medida provisória falando que os bancos, nos contratos internacionais, a tributação só vai ocorrer em 2022. Isenção de imposto para banco. E qual a contrapartida que os bancos estão dando para a população que mais sofre? Eu defendo jamais um Estado mínimo, como muitos falam, como um comportamento neoliberal. Eu defendo um Estado máximo diante daquilo que a Constituição determina, de que todos têm direito à saúde, educação, redução de carga tributária, tributação das grandes fortunas, mas não é essa o que nós estamos vendo. Então, aqui minha fala é nesse sentido, é uma fala mais também de desabafo e de me colocar à disposição de vocês, agradecendo esse convite
e quero sempre estar em contato com vocês, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é a minha casa. Tá bom? Eu me coloco à disposição. E lembro, como eu gosto sempre de falar em literatura, eu quero só aqui falar uma frase do poeta Tiago de Mello que eu gosto muito. Eu recebo muita crítica por minha atuação no Senado, mas eu estou com minha consciência muito tranquila. Nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. Eu agradeço e me coloco à disposição. Senador, queria voltar um pouquinho a sua fala do início, que o senhor citou aí, hoje os crimes, né, no âmbito da corrupção no país, são os crimes do Código Penal, 315, 316, né, que é a corrupção passiva, ativa. Queria saber a opinião do senhor sobre a nova lei que foi apelidada de pacote anticrime. Se o senhor acha que no artigo 28A ele não esvaziou, ele não enfraqueceu o combate à corrupção, porque todos esses crimes que eu estou falando, eles têm pena mínima de 2 anos. O artigo 28, ele possibilita o Ministério Público a fazer a não persecução penal, né? No caso, o acordo de não persecução penal, e talvez isso poderia enfraquecer, não, o combate à corrupção. O que o senhor acha? Porque o 28A ele fala que os crimes com penas inferiores, né, a 4 anos podem ser feito o acordo. Gostaria de ouvir eu fico muito preocupado com esse pacote. Eu confesso para você, tá, Leonardo? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Ali eu estou falando como que eu trabalhei muito na ponta como policial, e igual quando você fala assim do playback, né? Como que você vai fazer essa barganha também? Eu me preocupo com isso, porque o pobre ele vai chegar na delegacia e ele vai vai confessar até o que ele não fez. Agora, as camadas economicamente mais abastadas, quem chega primeiro, nós sabemos, são os bons advogados na delegacia. Então, quem vai fazer esse acordo? Qual é essa forma? Eu tenho medo dessa, em nome de uma justiça rápida, você violar esses direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade. Eu tenho medo de você falar assim, todo crime com pena menor de 4 anos já pode fazer essa transação. Isso é muito temerário. Eu, particularmente, eu entendo isso. Eu acho que as pessoas elas estão tendo uma visão muito assim, imediatista, simplista, napoleônica, convicta, em nome de combater a corrupção, vamos fazer isso de forma rápida, rasgando. Eu prefiro que nós tenhamos um julgamento com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, assegurando todos os mecanismos de direito admitido, com contraditório e ampla defesa, para aí sim chegar a uma pena. Claro que se nós tivermos que diminuir a quantidade de recursos, vamos diminuir. Se nós tivermos que estabelecer, muito se fala em prisão em segunda instância. Qual é esse conceito? Porque até isso foi desvirtuado o conceito. Né? Se você pega o artigo 5º, que é da Constituição Federal, que é dos dias 5 de outubro de 88, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E aí agora, por um movimento, a gente quer mudar o conceito de trânsito em julgado, a sociedade vai dizer se é esse o caminho. Eu tenho muita cautela com o projeto, com o pacote, principalmente com a ação da polícia, com a não persecução, com esse nome de uma pena menor de 4 anos, fazer essa transação. Eu acho assim, será que esse é o caminho mais saudável? Eu, particularmente, entendo que não. Pessoal, a Lisandra já entrou em contato comigo. Eu acho que o senador tem uma agenda agora. Próxima. Plenário vai ter. Vamos abrir para 2 perguntas, para aí a gente encerrar. Ok? Alguém quer fazer perguntas? Fique à vontade. Independente de hoje, eu me coloco à disposição. Lilian. Quer fazer pergunta, Lilian? Gostaria de perguntar. Pois não. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Posso perguntar? Pode. Eu primeiro gostaria de agradecer o doutor
Cantarato, que é uma oportunidade ímpar de estar aqui ouvindo, né, ele falar para a gente. E eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu tenho acompanhado o trabalho dele, ele tem feito enfrentamentos importantíssimos em defesa do Brasil, né, em defesa da nação, e uma das coisas que ele tem feito muito brilhantemente é lutar realmente para moralizar a administração pública. Então, ele apresentou um projeto, a PEC, de número 14, no ano passado, para incluir uma linha A no parágrafo 14, no artigo 37, para instituir improbidade administrativa para aqueles agentes públicos que se aproveitam, né, de indicações de cargos comissionados para troca de favores. Inclusive, eu até cheguei a mandar para ele uma sugestão de inclusão de um dispositivo baseado na experiência prática de uma luta minha de combate à corrupção dentro do município. E o que eu percebi? Que realmente, infelizmente, a ingerência política dentro do governo, através de toma lá da cá, dessas indicações políticas, vão contaminando todas as instituições, saúde, segurança, enfim, educação. Isso tudo por quê? Porque o loteamento de cargos é muito evidente nos municípios. E no município onde eu moro, isso é muito forte e a gente sente na pele o quanto isso prejudica a administração, a eficiência, né? E aí eu gostaria de ver com ele, de perguntar a ele se há uma possibilidade de uma inclusão de dispositivo para tentar combater esse tipo de comportamento do candidato, de fazer as suas articulações políticas com pessoas ligadas a lideranças comunitárias, fazem parte de organizações sociais, e esses candidatos, eles se aproveitam das relações próximas com essas pessoas e fazem campanhas baseadas nas promessas de indicação dessas pessoas dentro dos setores públicos. Infelizmente, na PEC que ele colocou, abrangeria só o agente público, né, já constituído como uma pessoa que responderia para a improbidade administrativa no caso de indicar essas pessoas com interesse de interesses escusos mesmo. Então, a pergunta que eu faço a gente precisa encontrar um mecanismo para tentar evitar isso no momento de campanha, que nas campanhas é que acontecem essas promessas de troca de favores. E aí, quando o agente público consegue ganhar, simplesmente loteia todo o aparato público dos cargos comissionados, pessoas que não têm, às vezes, a mínima condição de ocupar cargos de alto escalão, estão aí gerindo postos de saúde, hospital, escolas, porque são todas indicações advindas de troca de favores. Então, é essa a pergunta que eu gostaria de fazer para ele. Como é que está essa PEC e se há condição de melhorar ainda um pouco mais? Bom, na verdade... Ei, tudo bem? Tudo bem? Está muito baixinho, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu tô falando Tenta pôr um fone, doutora Lília. Tem algum problema no áudio? Eu vou tentar responder da melhor forma. Na verdade, essa PEC eu fiz porque nós temos aí uma lei de improbidade administrativa com relação ao servidor público. Então, eu não tenho como abranger isso hipoteticamente dentro daquilo que a doutora está querendo, que eu vejo razoabilidade nisso, mas não na PEC que está em tramitação. Eu acho que tudo passa por aquilo que eu já falei, no fortalecimento das instituições e dos órgãos de controle externo, de controle. Então, por exemplo, se nós temos aí, no período da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, nós temos vários mecanismos, o próprio Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, nós temos a Polícia Federal. O que nós não podemos é conceber que essas instituições estejam contaminadas por interesse particular. Então, eu vou dar um exemplo. Essa relação promíscua de cargos comissionados, isso é aviltante. Eu, no meu gabinete, aqui em Brasília e no Espírito Santo, eu preenchi 13 cargos com processo seletivo. Eu só trouxe uma chefe de gabinete que fez um processo seletivo comigo há 8 anos atrás. O resto foi todos processos seletivos. Eu, quando fui diretor-geral do Detran, eu achava aquilo uma relação promíscua. O deputado A que quer
ter o cargo do Ciretran de João Neiva ou de Nova Venécia, e assim, e loteia isso pelo interesse político. Isso quem vai sofrer é a população, porque volta a ter essa relação de dependência. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, consegue um exame, e a população carente fica até agradecida quando consegue uma ressonância. É um direito. Isso é direito dessas pessoas. Está lá, a saúde pública é um direito. E aí fica nessa relação promíscua, que eu acho que isso que nós temos que acabar. Esses cargos comissionados, por exemplo, isso tem que reduzir a quase nada, tem que reduzir um percentual muito pequeno, só naqueles cargos essencialmente que devem ser preenchidos por cargo de confiança. Do contrário, isso vai servir como esse combustível para manter e se perpetuar no poder. Vou te dar outro exemplo. As emendas parlamentares. Cada parlamentar recebe quase 16 milhões para distribuir para os municípios, para as áreas, etc, etc. Olha, eu não procurei saber quantos votos eu tive no município A, B ou C. Eu procurei saber o IDH dos municípios. Onde está precisando? Quem precisa é isso, porque senão, se nós temos assim, vários políticos centralizam as emendas. Primeiro que eu sou contra. Se você falar assim, Contarato, você é a favor de emenda? Eu sou contra. A função legislativa é legislar e fiscalizar o executivo. Essa coisa, quem vai... aplicação de dinheiro no município, no estado, na saúde, na educação, na agricultura, isso quem tem que saber é quem está na ponta. É o prefeito, é o governador, é o presidente da República, com seus ministérios. E não o parlamentar, porque senão volta essa relação vampirista no sentido ruim para se perpetuar no poder. Então, eu defendo redução de cargos comissionados, efetivação de concurso público, por mérito, por competência, isso que tem que ser. E o fortalecimento das instituições para que esse comportamento pré-campanha não aconteça como a colega muito bem elencou. Tá bom? Senador, a última pergunta ali, doutor Alexandre Alves. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Meu colega Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muita honra, senador, que eu te cumprimento na qualidade de membro dessa comissão. É a minha primeira reunião. Acabei de ser nomeado pelo presidente Risch para integrar essa douta comissão. Eu estou muito feliz, né? Infelizmente não conheço a maioria dos meus colegas da comissão presencialmente, né? Conheço de nome, de redes sociais. Então eu faço esse registro aqui da minha felicidade de estar aqui nesse primeiro dia, agradecendo aí ao doutor Alberto, ao doutor Fabiano e ao doutor Leonardo. Sintam todos aí cumprimentados em nome desses colegas. Eu queria fazer duas considerações, eu não posso perder a oportunidade, mas fazendo um parênteses rápido antes, né? Só lembrando aos presentes que nós tivemos a possibilidade de trabalhar juntos no CONSECOR, no Conselho de Corregedores, Conselho de Correições, Sistema Correcional aqui do Estado. Espero no futuro poder passar essa experiência para os colegas. Também tive a possibilidade de criar dentro da Procuradoria o NAIA, que é um núcleo de combate à corrupção dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Também gostaria de trazer esses em outra oportunidade para os colegas, só deixar esse registro, mas indo direto aí aos meus pontos e tentando ser bem objetivo, né? As minhas considerações vão no sentido do fortalecimento das instituiçõs nesse tempo de pandemia. A gente tem um cenário que a crise se instala na China, no final do ano passado, passa para a Europa. Quer dizer, o Brasil teve tempo de se preparar até a pandemia chegar aqui. Mas, mesmo assim, a gente entrou fragilizado. Entramos fragilizado porque nós temos 12 milhões de desempregados, crescimento PIB 1%, 15% do PIB de investimento, dívida do país 76%, e temos um problema maior, que é a falta de liderança. Então, a gente dobra a fragilidade e uma total falta de coordenação. Então, minha primeira consideração, sendo bem objetivo para a gente poupar tempo, tem conserto? Quer dizer, a gente precisa fortalecer. Tem conserto? Então, e uma outra situação, também sendo bem rápido, eu sou fã da separação de poderes. Acho que os poderes têm que ser harmônicos e eu vejo com muita preocupação várias decisões judiciais
em que se aplica o chamado ativismo judicial. Alguns fazem uma separação do ativismo judicial do mal, aquela situação, por exemplo, do juiz federal de Brasília, que determinou a aplicação do fundo eleitoral no combate à pandemia, e outros veem o ativismo judicial do bem, algumas decisões para aplicação de políticas públicas já constituídas. Eu, particularmente, e aí com todas as vênias a quem pensa diferente, vejo muita preocupação na decisão de ontem de impedir a nomeação do delegado do Alexandre Rampaz como superintendente-geral da Polícia Federal. Eu acho que a accountability do poder executivo tem que ser feita pelo legislativo, do legislativo pelo judiciário, e a gente vê situações de, por exemplo, aquela ação, a DIN proposta pela rede, que foi relatada pelo ministro Lewandowski, prevaleceu o voto da maioria, dentre eles o voto do ministro Barroso, falando em autocontenção, como uma medida provisória iria efetivamente passar pelo legislativo, então o judiciário deveria se conter. Por outro lado, o Alexandre de Moraes agora diz, não, o presidente da República ele tem sim a prerrogativa de nomear, mas tem uma série de princípios que tem que ser observados na nomeação, para mim, aplicando o ativismo judicial. Me preocupa muito essa interferência e atrapalha muito a harmonia entre os poderes. Então, minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Até que ponto essa interferência de um poder no outro realmente enfraquece as instituições e dificulta até mesmo o combate à corrupção? Liderança e separação de poderes. São essas duas considerações. Bom, Alexandre, eu agradeço as suas colocações e quero deixar claro que eu concordo ipsilitris quando você fala na falta de liderança. Hoje nós temos um problema muito grave, porque se nós temos uma inércia do legislativo, e aí vem a razão de se judicializar. Então, veja bem, eu vou te dar um exemplo. Nós sabemos que é uma premissa dentro do Poder Judiciário que o Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Então, só vou puxar um exemplo. Nós temos aí umas minorias, a população LGBTI. Só um exemplo. O Congresso Nacional, ele se apequena, ele se acovarda diante de pautas comportamentais fundamentalistas. Então, por exemplo, todas as conquistas, casamento homoafetivo, inclusão como dependente de imposto de renda, nome social, adoção, todas essas conquistas que deveriam vir pelo processo legislativo, elas se deram por decisão judicial. Isso é um alerta muito grande. Está falando, olha, o poder legislativo não está cumprindo a sua função. E isso é muito grave. Eu também sou a favor da autonomia dos poderes e a harmonização entre eles. Agora, nós estamos vivendo num momento em que o chefe do executivo ele tem atacado a democracia. Ele tem atacado direitos fundamentais. Ele tem violado direitos. E isso é muito grave. E aí, o judiciário é convocado como um freio para tentar apaziguar. Eu não posso achar razoável que ele queira simplesmente tirar, e essa saída aí do ministro da Justiça com uma denúncia muito grave, essa denúncia é muito grave. Quando você fala, olha, ele manda um WhatsApp falando assim, olha, tem 10 a 12 deputados do PSL, a Polícia Federal na cola. Mais um motivo para tirar. Olha, eu não posso achar que isso é uma mera ingerência do judiciário. Eu tenho que contextualizar essa decisão. Essa decisão foi em cima de quê? Em que contexto? Se fosse um mero ataque, não, isso não é. Ele está ferindo a não motivação do ato administrativo. Não é uma forma genérica. Ele contextualiza e dá uma situação prática. É um momento de instabilidade e violação das instituições. Desprestígio para um aproveitamento pessoal dele ou da família. Então, isso é um fato. E um fato muito grave. Tanto é que eu propus a criação de uma CPI para lançar lei sobre isso. Falar, olha, houve esse fato?
Qual é a prova que nós temos? Vamos trazer isso sem perseguição, sem nada, mas simplesmente jogar fatos. Então, nós temos uma pauta de um executivo, chefe do executivo, bom articulador entre os poderes, para saber transitar entre esses poderes. Nós temos aí, com todo respeito, mais uma inação do Procurador-Geral da República, e isso se dá por não termos aquilo da lista tríplice não ser obediência para a escolha do Procurador-Geral da República. E você tem agora, ao mesmo tempo, você tem que o Congresso Nacional tem que fazer uma meia-culpa, ou ela inteira, na sua omissão. Eu não posso achar razoável que o Congresso se furte a enfrentar determinados temas. Aí o Judiciário vai ser provocado para dizer o direito naquele caso, e assim sucessivamente. Ora, por que se criminalizou a homofobia equiparando com o racismo? Porque o Congresso não fala sobre isso. Por que se autorizou o abortamento até o 3º mês de gestação? Quando o Código Penal já fala lá no artigo 128, da gravidez resultante de estupro, quando no outro mês estava a vida gestante. Eu acho que o Congresso Nacional, os parlamentares, eles têm que deixar um pouco a ideologia de lado, esse fundamentalismo, esse neoliberalismo, e atuar de acordo com aquilo que manda a Constituição Federal, que todo poder emana do povo. Claro que num estado de pacificação social, de equilíbrio, de serenidade, eu vou morrer defendendo a autonomia dos poderes, a harmonização entre os poderes. Agora, eu não posso deixar de contextualizar esse fato específico de invalidar o ato que nomeou o diretor-geral da Polícia Federal, porque eu também penso da mesma forma, no que pese a opinião em contrário de alguns colegas ou de grande parte da população. A gente nunca vai ter um entendimento uniforme. Eu só quero falar o seguinte, eu acho esse fato muito grave. Quando o ministro da Justiça fala, olha, eu busquei um motivo do porquê está tirando. Está querendo tirar do Rio, querendo tirar do Pernambuco e está praticando isso insistentemente com o diretor-geral da Polícia Federal. Eu falei, me dê um motivo. E você não tem um motivo. E me manda que está sendo perseguido os deputados A e B, está querendo usar. Ele está ferindo o princípio da imparcialidade, da moralidade pública. E eu não posso achar que esse comportamento haja uma ingerência do judiciário nesse caso específico. Eu concordo com o Alexandre quando ele fala que, em muitos casos, efetivamente, o judiciário tem usurpado a função. Mas, muitos deles, o judiciário assim o faz, pela omissão do próprio legislativo. Mas eu acho que também tem jeito, tá? Eu acho que tem jeito, eu acho que basta os congressistas, as instituições, elas se unirem, o cidadão exercer mais esse direito de cidadania, para que nós possamos voltar a alavancar a economia, gerar emprego e renda, reduzir a desigualdade social e, quem sabe, termos essa pacificação social passando esse momento de pandemia. Eu agradeço a todos vocês. Um beijo no coração. Senador, muito obrigado. Agradeço aí a sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor está com uma hora aí apertada. Vou passar só a palavra para o doutor Fabiano Cabral para ele fazer os encerramentos. Muito obrigado. Obrigado. Senador, mais uma vez agradeço aí a presença e está sempre aí disposto a estar presente aí, colaborando com a Comissão de Combate à Corrupção. Sei que o senhor tem pauta agora no Senado. Desde já agradeço o carinho e a atenção e sou fã do seu trabalho. Você sabe disso aí, apoio o teu trabalho também de forma incondicional. Tá? Um grande abraço aí para o senhor. Dá a palavra agora para o doutor Alberto. Tá. Eu que agradeço, mando um abraço para o RISC, para todos os associados na Ordem dos Advogados do Brasil e Espírito Santo. Muito obrigado. Alberto. Só falar boa tarde, meu amigo. Alberto. Não, tudo bem, senador? Parabéns aí. Mais uma vez agradeço a sua gentileza em atender mais um pedido da OAB. Como você muito bem disse, aqui é a sua casa. Sinta-se sempre bem-vindo. Estaremos sempre à sua disposição, de sua, de todos os outros, mas aqui especialmente, me lembro muito quando o senhor foi receber a sua carteira lá com o presidente Rios, foi uma honra muito grande estar presente nesse momento. Então, só parabenizar, agradecer mais uma vez e continue firme nos seus propósitos e estaremos aqui para apoiar o que você precisar. Boa sorte.
Obrigado. Eu só queria aproveitar, só para finalizar e deixar claro para vocês que a gente pode errar, e erra, mas não é por má fé. Então, às vezes eu sei que eu não agrado a todo mundo, eu sei que às vezes você não tem isso. Queria humildemente, eu acho que um dos melhores virtudes do ser humano é a humildade, e um dos piores pecados, a vaidade. Eu humildemente peço perdão naqueles pontos em que nós não temos a mesma linha de raciocínio. Eu posso estar muito errado, mas eu não estou errando com dolo, eu não estou errando com má fé, eu estou errando acreditando que nós temos uma forma diferente de caminhar. E essa forma é o fortalecimento das instituições, fortalecimento da espinha dorsal do verdadeiro Estado Democrático de Direito, da Constituição da República Federativa do Brasil. Abraço. Muito obrigado, senador.